Gênesis 3. Gênesis 3. 3:1. Mas a serpente, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Bem fácil, né, gente? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. O que ele fala? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Parece que eu estou vendo a cena do Ricardinho, né? Mas é isso mesmo? Foi isso que ele falou? Parece assim aquela provocação de gente sarcástica mesmo, né? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Versículo 2, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aí a abençoadinha da Eva, né? Pode ser o abençoadinho do Ademir, pode ser o abençoadinho da Rosca, pode ser o abençoadinho de qualquer um de nós. Aí, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E ainda induziu o seu cônjuge, ainda induziu a pessoa que estava junto para também cair no pecado. Aí abriu-se os olhos, e ambos, e percebendo que estavam nus, que até então eles não percebiam, porque não tinham aquela consciência de pecado ainda. Aí, a partir dali, as coisas começam a ficar complicadas. O que eu quero que você entenda? Quando Deus criou o homem, olha lá, volte um pouquinho. No capítulo, você vai vendo que tudo que Deus criou, a Bíblia diz que era bom, estava perfeito. Essa palavra bom significa assim, era pleno, era completo, era algo assim que não precisava de reparo. Tudo que Deus fez foi pleno, foi completo, foi perfeito. Capítulo 2, versículo 4. Essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Versículo 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e fez o quê? Soprou nas narinas e foi o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O que eu queria que você entendesse aqui? Quem é que criou o homem? Quem é que criou o homem? Deus. E a Bíblia diz, você vai vendo no contexto, que Deus criou ele, a sua imagem, e isso você já deve ter ouvido, como criança lá atrás, muitas vezes, que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Aí o que o diabo vem ali? Tentação de Adão aqui. Quando Deus criou o homem, ele criou a sua imagem e semelhança. Quando o diabo fala com a mulher, ele diz: não foi isso que Deus disse? Que vocês podem comer de todas as árvores do jardim? No capítulo 3, no versículo 1. A mulher responde para ele que de todas as árvores podiam comer, no meio do jardim, senão se comesse daquela do centro eles iam morrer. Aí a serpente começa a replicar. O diabo vem e diz assim: é certo que não morrereis. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Veja bem que o homem já era como Deus. Deus não tinha feito a sua imagem e semelhança? Você viu o ardis, aquela pegadinha do inferno? Porque Deus já tinha feito o homem segundo a sua imagem e semelhança. E aí o diabo vem ali e diz assim, tentando dizer assim: é certo que não morrereis. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Eles já eram como Deus. Eles já tinham sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles não iam se tornar parecidos com Deus. Eles já eram parecidos com Deus. Essa é a artimanha do inimigo. Então, veja bem que o homem já era como Deus, mas ele não acreditou na palavra de Deus.
E aí ele então comeu para tentar ser o que ele já era. Compreendeu? Ele comeu para tentar ser o que ele já era. Porque ele já era semelhante a Deus. Ele não ia se tornar com o tempo. Ele já era a imagem e semelhança do Criador. Nós somos gerados em Deus. Ele era fruto do próprio Deus. Isso é importante você entender. Então nós anulamos a palavra de Deus quando tentamos se tornar o que já somos. E quando isso acontece, que foi o que aconteceu ali com eles, nós somos expulsos do jardim. Quando nós tentamos ser aquilo que Deus disse que nós já somos, quando eu tento na força do braço ser o que eu já sou, eu sou expulso do jardim. Você vai entender o que é o expulso do jardim hoje. Daqui a pouco eu vou explicar isso mais para vocês. A palavra de Deus diz que nós já somos a justiça de Deus em Cristo. Mas muitos de nós ainda lutam para se tornarem justos na força do braço, na força do seu empenho, na sua determinação em si. Consegue alguns resultados passageiros? Consegue. Mas quando você descansa na justiça de Cristo, você já é mais do que vencedor. Quando você se posiciona como filho de Deus, como co-herdeiro em Cristo, algo metabolicamente começa a operar de dentro para fora dentro de você. Isso é sobrenatural. Aí não cansa, aí não fica enfadado, aí não vira uma coisa chata. Porque hoje eu percebo assim, como tem cristãos cansados de viver a vida cristã. É inexplicável. Jesus disse assim: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. E ele diz assim: o meu fardo é leve. Se está pesado, é porque eu ainda estou agindo, caindo na tentação do diabo. Porque o diabo tenta tornar a vida pesada. A vida é para ser celebrada, é para ser desfrutada. Está vivo, celebre, desfrute, acorde com a primeira palavra de gratidão, porque você ainda não subiu, a tua senha não chegou. Está vivo. Ah, mas eu estou com um gripe. Celebre, Senhor, obrigado que eu estou vivo, graças a Deus. Glória a Deus. Quanto mais gratidão, mais alegria, mais saúde. Quanto mais gratidão vem no teu coração, mais reconhecimento que você não é nada sem Ele, mas com Ele você é tudo. Costumo dizer, com Deus é a maioria. Amém. Vocês entendem isso? Amém. Isso para mim me empolga. Isso me enche de alegria todos os dias. Mas se eu começar, meu Deus, eu tenho que vencer, eu tenho que conseguir, você não consegue. Mas quando você diz, o Senhor já venceu, quando você se afirma no que Ele já fez, quando você se afirma naquilo que Deus já conquistou, aí vem algo sobrenatural, de dentro para fora. Por isso não é 3 pontinhos, não é regra. Ah, como isso, como melhorar o casamento, como melhorar com o filho, como melhorar nos negócios, como melhorar nisso. Gente, essas teclas podem até ajudar passageiramente, mas o que transforma é você mergulhar em Deus. Quando você mergulha em Deus, melhora casamento, melhora com o filho, melhora a saúde, melhora os negócios, melhora o trabalho. Tudo melhora quando você se enche de Cristo. Por isso que Paulo fala em Colossenses 1:28, Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Então quanto mais você se enche de Cristo, mais alegre você é. Quanto mais você se enche de Cristo, mais perdão você libera. Quanto mais você se enche de Cristo, mais graça você tem. Quanto mais você se enche de Cristo, mais domínio você tem, domínio próprio você tem. A chave é se encher de Cristo. Não se enche dos outros, se enche de Cristo. Ah, eu sei que tem gente cheia de Deus, mas eles de vez em quando estão vaziozinhos. De vez em quando eles, você vai olhar lá, eles estão ríspidos. Tem hora que as pessoas estão ásperas, tem hora que as pessoas são chatas. São ou não são? Vamos confessar que não tem hora que as pessoas são caroço? Eu costumo falar em vendas, quando antigamente eu dava muito cursinho para vendedor, eu falava assim, o cliente caroço. Todo mundo que tem que ser, presta serviço, tem um comércio, tem aqueles clientes que você olha assim, chegou aqui. A gente já fica fazendo uma oração forte naquela hora. Quantos clientes nós tínhamos, lembra do nosso comércio em São Paulo, que chegava algum assim, que a gente olhava assim, vai você atender, vai você, não, vai você. Ninguém queria atender, porque era aquela pessoa chata, mas chata, sabe aquele chato? Chato. E você acha que na igreja não tem? Tem, gente, vai ter gente que às vezes não vai ser fácil de conviver. Por isso que a Bíblia diz assim, suportai-vos
uns aos outros. É aqui nesse ambiente que nós vamos aprender do que nós somos feitos, que a gente tem que amar os bons, os ruins. É amar, não significa que você tem que chamar ele para mostrar com você. Mas isso é convivência, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, e a gratidão vai entrando, o entendimento vai vindo. Aí a gente vai se posicionando. Conforme você vai se posicionando, a tua identidade vai se definindo. E a tua identidade não depende dos outros, ela depende de quem falou quem você é. A sua identidade não é definida por essas coisas, pessoas boas, pessoas ruins, porque às vezes ao teu redor vai ter gente que vai chegar para você e vai dizer assim: ah, você é um fracassado, ah, você é um grosso, ah, você é um ignorante, ah, você é uma estúpida, ah, você é um vagabundo, ah, você... Quantos pais na ignorância que falam isso para os filhos? Sem contar que essas palavras são proféticas, e elas acabam aterrorizando o futuro da pessoa, porque são palavras de pessoas que têm autoridade sobre elas. Por isso que você tem que cuidar com o que você fala, com relação à cidade, com relação ao teu trabalho, com relação ao teu dinheiro. Quando as pessoas falam por dinheiro: não, mas isso aqui não dá para nada, outro mês vai diminuir. Uma coisa é você olha e diz: que benção que eu tenho isso aqui, graças a Deus por isso daqui. Se você reclama de arroz com ovo, amanhã não vai ter nem ovo. Agradeça a Deus pelo que você tem. Então essa gratidão é a sua identidade. Essa gratidão é você reconhecer do que você é feito. Essa gratidão faz parte dessa caminhada com Jesus. Gratidão, gratidão, gratidão todos os dias. Isso mostra de que nós somos feitos, e a nossa identidade vai se definindo. Então quando a palavra de Deus diz que eu e você já somos a justiça de Deus em Cristo, nós temos que encarar que isso é verdadeiro, que Deus não está mentindo. E quando eu luto para fazer do meu jeito, eu acabo sendo expulso do jardim também. Quero explicar isso melhor. Então quando lutamos para se tornar o que já somos, caímos da graça e somos derrotados pelo maligno. Em outras palavras, somos expulsos do jardim. Nós saímos da comunhão, fica tenso as coisas, fica pesada a vida cristã. No jardim, entenda, no jardim, entendendo o jardim daquela época, você é livre. O jardim tem prosperidade. No jardim você come tudo sem esforço, desfruta da abundância. Fora do jardim você tira o sustento no meio dos espinhos da maldição. Vai ter que tirar o sustento com muito esforço, com muito cansaço de alma. No jardim, Adão, ele era muito rico, gente. Imagine, lá já era cheio de diamantes, tinha muito ouro. Mas quando ele foi expulso do jardim, ele não levou nada. Entenda que hoje, eu quero explicar isso aqui agora. Entenda que o jardim hoje é a obra consumada de Jesus lá na cruz. E quando ele consumou, quando ele morre, quando ele diz assim: está consumado. A hora que ele diz assim, ó, venci o pecado, venci o diabo, venci a morte. Você não precisa ter medo da morte. A morte é uma promoção. Você vai ser promovido para a eternidade. Quando você começa a entender isso, você descansa. E quando você vive no descanso, é porque você está vivendo em cima da promessa. Se Deus falou, está falado. Eu vou ficar com o que Deus disse, não o que os outros dizem a meu respeito. Ah, mas estão falando isso e isso a meu respeito. Deixa eles falar. O que Deus diz? Você é meu filho, em quem eu me comprazo. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você não entregou a vida para um ministério. Você não entregou a vida para uma igreja. Você não entregou a vida para uma ideologia, para uma filosofia, para um pensamento. Você entregou a vida para uma entidade chamada Deus, chamada Jesus Cristo, chamada Espírito Santo. É Ele que mora em você. É Ele que quer governar as suas emoções, suas ideias, seus pensamentos. É Ele que quer governar completamente a sua mente. Na medida que isso vai acontecendo de maneira plena, você vai desfrutar de maneira plena do paraíso. Aqui na terra. Talvez, pastor, vai ser possível. Não. Porque viver no paraíso aqui na terra é viver em paz. É ter guerra ao teu redor. É ter várias situações complexas. Mas você está em paz. Você não perde a paz. Você não perde a alegria. Você não é derrotado por você mesmo e nem pelo diabo. Esse é o maior tesouro que alguém pode ter na terra. Porque bens, Jesus diz assim, a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Você pode acumular bens, a Bíblia diz. Louco, essa noite vão pedir tua alma. Para que você dedicou a tua alma? Para que vai servir tua alma? Deus não é contra você ter nada, tenha bastante e invista mais no reino ainda. Graças a Deus por isso. Mas se teu coração estiver nisso, quando você morre,
você se separa de toda a sua riqueza. Mas se o seu coração está em Deus, quando você morre, você se junta à sua riqueza. Compreendeu? Se a tua riqueza está aqui na terra, quando você morre, você se separa dela. Mas se a sua riqueza está nas coisas de Deus, quando você morre, você vai se juntar ao seu tesouro. Por isso que Jesus disse assim: não acumule para vocês tesouro aqui na terra, mas acumule tesouro lá no céu. E o que vai para o céu? Vai o teu carro? Vai o teu teclado? Vai a tua roupa? Pois não temos que se apegar a nada. Você é desperdido. Por quê? Porque a única coisa que vai é você. Então vidas vão. Por isso que o que mais vale são vidas. Então por vidas, dê a tua vida em prol delas. Ah, eu amo. Então se dedique, se empenhe, se dedique mesmo, se doe pelas pessoas, para que elas andem no caminho. Para elas andar no caminho. Não é a outra motivação. Se doe para que elas andem no caminho. Esse é o tesouro. Disso eu quero ficar rico. Quero chegar lá no céu, quero ser o cara mais bilionário que estiver lá, mas eu vou ser um desses. E muitas vidas que eu vou levar para lá, em nome de Jesus. Já pensou? Você chegar lá, olha aquele bilionário chegou. Os anjos, todo mundo olhando lá, todo mundo fazendo reverência. Olha aquela bilionária! Quantas pessoas ela botou aqui? Tudo aquele lá foi ele, aquele lá. Ah, aquele também, aquele bandido, aquele bêbado, aquele isso, aquele divorciado, aquele lá foi ele que trouxe. Eu quero chegar lá e poder lhe olhar assim, ó, tá aí. Pela graça e bondade e misericórdia de Deus, nós temos algumas centenas de pessoas que nós vamos poder olhar lá. Então, querido, queria com isso estimular você. A tua identidade vai se definindo mais quando você trabalha de maneira assertiva para o reino de Deus aqui na terra. A tua identidade vai clarificando quando você esquece de você e você começa a pensar em ajudar o teu próximo. Quando você começa a ajudar o teu próximo, porque amar a Deus como a ti mesmo, amar a Deus e o teu próximo como a ti mesmo, é quando você serve pessoas. Porque quando você serve pessoas, você está servindo a Deus. Porque se Deus está dentro do meu próximo, que é aquele que está mais perto de mim, então quando eu sirvo o meu próximo, eu estou servindo a Deus. Vocês compreenderam isso? Então isso vai clarificando a sua identidade. Então eu queria que você entendesse isso, mas o diabo vai ficar tentando. Como ele tentou Jesus, ele também tentou Adão, ele vai tentar você. Ele vai tentar dizer assim: você não consegue. Imagine você liderar uma célula. Você não sabe falar, que ele foi com Moisés. Moisés mesmo já tinha uma identidade tão complexa. Mas eu não sei falar. Mas eu sou pesado de voz. E Deus tão paciente com Moisés. Não, mas eu vou ser com você. Mas eles não vão acreditar. Eu vou falar, ninguém vai dar bola. Mas eu vou estar lá junto. Pega esse cajado, ele joga no chão, virou uma cobra. Deus vai ajudando Moisés a criar fé, coragem, força para ele liderar aquele povo. Chega uma hora que Deus vê que não tem jeito. Moisés tinha amarelado mesmo. Então eu vou trazer um camarada para ir junto. Bora arrumar um porta-voz. Você fala, o porta-voz fala. Aí arrumou um camarada lá, o parente dele, para poder fazer a diferença na maneira que ele ia se reportar a Faraó. Queridos, não importa a tua idade, não importa o teu estado, não importa, todos nós podemos compreender melhor a nossa identidade quando nós se doamos em prol das pessoas. Você só vai perceber vários talentos, dons, habilidades que estão aí dentro de você quando você começar a se doar em prol de vidas. Imaginou-se 20 pessoas, que é o nosso alvo para esse ano. 20 células, certo? Amém. Amém? Amém. É possível ou não? Sim. Imagine-se 20 pessoas dizendo: eu quero ficar rico lá no céu. Eu vou ganhar vidas também, vou cuidar bem delas. Vou ajudar pessoas a se firmar nos caminhos de Deus. Mas eu não sei falar. Não tem problema, Moisés também não sabe. E olha que as pessoas... A igreja de Moisés tinha 600 milhões só na mulheres e crianças. Naquela época não contava mulher e criança. Sem televisão. Eu imagino naquela época cada um tinha no mínimo uns 10 filhos. Então você imagina 600 homens, mulher, né? E ainda sem internet, que é hoje mais complicado. Imagine quantos filhos cada um não tinha. Gente, imagina o que eles iam fazer à noite, né? Imagina aqueles casais. Não, vamos falar o que é, né? Com toda... os menorzinhos que não vão entender. Imagina, era fazer filho, gente. Isso aí devia ser uma coisa natural. Eu lembro, eu não sou tão velho, eu vou fazer 58 anos. Mas eu lembro já
da minha época da infância, lá dos meus tios. Era rara a família que tinha menos de 6, 7 filhos. A minha mãe foi 6, a minha avó foi 16. Eu não sei aqui quantos aí eu tinha na empresa que eu trabalhava. Chegava o final do ano, a empresa dava um garrafão de vinho para cada funcionário e 2 ou 3 quilos de carne. Aí tinha um camarada lá, e aí ele dava 1 quilo de carne para cada filho. Aí o cara tinha 23 filhos. 23 filhos. Aquele cara tinha que levar meio boi. Imagine, 23 filhos. Então, se todos nós, cada um compreende assim, o quanto que você pode hoje dedicar o seu tempo para você gerar filhos para Deus. Tá vendo de novo? Gente, que bênção que vai ser se cada um de nós compreendermos que essas células pode ser um momento que você vai clarificar a tua identidade, que você vai ajudar pessoas. Ah, mas e se um ano ganhar só uma alma? A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Já pensou? Se uma, olha para quem está do teu lado aí, sem constranger, mas olha, essa vida aí vale mais do que o mundo inteiro. Já pensou? Essa criatura vale mais do que o mundo inteiro. Já pensou, gente? Deus diz isso. Então dedique teu tempo em amar pessoas. Isso ajuda a clarificar a sua identidade. Porque você vê do que você é feito. Você é feito de gente. Você é feito da natureza divina. A natureza divina é amar gente, é amar pessoas. Então quando você ama pessoas, quando você se dedica ao teu próximo, você está agindo que nem Deus na terra. Porque Deus não está aqui fisicamente, mas Ele está em nós. Então quando você ama, é Deus amando. Quando você abraça, é Deus abraçando. Quando você se importa, é Deus se importando. Quando você dá bom dia, é Deus dando bom dia. Quando você diz assim, deixa eu te dar um abraço, é Deus dizendo assim, vou dar um abraço. Porque Deus está onde? Dentro de nós. Mas por outro lado, quando você amanhece assim, de mau humor, é Deus de mau humor. Ah não, Deus não é. Mas é porque Deus está dentro de nós. Então quando você trata mal alguém, é nessas horas que aparece do que nós somos feitos. Então por isso se encha do Espírito. Por isso hoje nós vamos orar, para nós sermos mais cheios do Espírito Santo, para que nossa vida transborde dentro de casa, transborde no trabalho, transborde onde nós estivermos, no trânsito, para nós não termos nenhum momento assim que Deus seja envergonhado para a nossa vida, mas Deus sempre seja glorificado. E vamos clarificar nossa identidade servindo pessoas. Então célula é uma maneira de servir. Ah, mas eu quero servir de outra forma. Glória a Deus, ninguém é obrigado a liderar a célula, nunca vai ser. Mas quanto mais gente servindo, se nós tiver 20 esse ano servindo e cada um cuida de 10, são 200 pessoas que nós vamos servir esse ano. Imagina o pastor cuidando de 200, não consegue. Agora, se 20 pessoas me ajudar a cuidar, nós cuidamos de 200. É possível? O que vocês acham? É possível? Podemos continuar orando por isso? Profetizando 20 células esse ano? Então, vamos orando pelas casas, pelas pessoas, para que a gente possa fazer isso. Então, eu queria terminar dizendo assim, ó. Sei lá que tinha toda essa riqueza no jardim. Adão acabou, né, como eu disse para vocês, ele já era como Deus, mas ele não acreditou na palavra de Deus, e então comeu para tentar ser o que já era. Quando a gente tenta ser o que já somos, nós anulamos a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Se a palavra de Deus diz que eu e você somos agentes da reconciliação, então nós somos. Se a palavra de Deus diz que eu e você somos cordeiros com Cristo, então nós somos. Se a palavra de Deus diz que nós temos hoje o Espírito Santo morando em nós, para quem reconhece Jesus, então você tem. Se a palavra de Deus diz que nós já fomos perdoados de todos os nossos pecados, então você já está perdoado. Se a palavra de Deus diz que você está com o teu nome registrado, escrito no livro da vida, então está escrito no livro da vida. Aquilo que Deus diz, está claro. Não se discute o que Deus falou. Quando eu quero algo a mais, para ter certeza que Deus está comigo, eu saio do jardim. Eu caio na tentação do diabo. Foi isso que Adão fez. E se Jesus tivesse caído na artimanha do inimigo, ele também não teria vencido ele lá no deserto. Se ele tivesse transformado aquelas pedras em pão, ele poderia, porque ele tinha poder para isso. Mas se ele fizesse isso, ele caía na artimanha do diabo. Quando a palavra de Deus não é suficiente na minha vida, e eu fico atrás de algum sinal,
eu fico atrás de alguma confirmação aí, meia perambulante, meia mística, eu estou anulando a palavra de Deus. Se eu fico atrás de algum sonho, alguma visão, ou alguma profetada de alguém, se eu preciso de recado de Deus, Deus não é suficiente com o que Ele já revelou, e eu fico atrás de algum recado, eu estou anulando a palavra de Deus. E aí eu posso correr o risco de ser expulso do jardim, porque eu estou anulando a obra consumada da cruz, e estou precisando de uma certificação maior de que Deus está comigo. Se eu achar alguém, gente, eu já achei tanta gente que eu digo, meu Deus, o que ensina em algum lugar? Gente, assim, não, se hoje alguém chegar para mim desse jeito, então Deus quer que eu faça isso. Se alguém me mandar um negócio, então eu sei que Deus... Gente, Deus não age assim. Deus não é místico. Está revelado. É só andar pela revelação. Quando eu ando pela revelação, as coisas vão acontecendo todos os dias. Deus vai te surpreendendo com graça, com favor, com inteligência, com sabedoria, com criatividade, porque Ele é a fonte. A Bíblia diz que reside tudo em Cristo. Em Cristo reside todo o poder, toda a autoridade, toda a sabedoria, todo o conhecimento. Então, se eu estou cheio de Cristo, você está cheio de autoridade, de conhecimento, de graça, de favor. Não tem nada que você tenha que buscar de prova a mais para saber que Deus te ama. Se Ele diz que Deus nos amou de tal maneira que Deus o Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16, então creia. Creia. Se a Bíblia diz assim, se com a tua boca você confessar e com o teu coração você crê, você já é filho, você já está salvo. Então creia no que está escrito. Se a Bíblia diz assim claramente que aquele que começa a caminhar com Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas passaram e coisas novas se fizeram. Então creia, comece a declarar. Quando você começa a declarar o que Deus diz, quando você começa a declarar aquilo que está escrito, é uma maneira de você se render. Quando é que eu me rendo a Ele? Quando eu declaro o que está escrito. Mas é que eu estou sentindo dor, eu estou sentindo demais. E eu fico declarando, o tempo inteiro você fica declarando o que você sente, você só aumenta, você só potencializa o que você sente. Isso já a ciência ensina, imagina. Até a ciência está se dobrando por isso. Agora a Bíblia já ensina isso há milênios. Conforme você vai declarando o que está escrito. Eu creio, o Senhor já carregou lá na cruz, eu já estou curado. Você vai declarando isso, Deus vai te dando assertividade até no que você deve tomar. Mas o pastor é contra tomar alguma coisa? Claro que não, você sabe, quantas tentativas eu fiz de encontrar alguma cura para algumas coisas do meu sistema de celular, de células tronco. Até agora eu não encontrei. Só encontrei médico dizendo como é que você está vivo. É graça. Porque eu estou declarando todo dia que eu só vou morrer de velho, não vou morrer de vez. Todo dia estou declarando isso. E minha esposa é testemunha. Ela sabe os desafios que a gente tem. Mas em momento algum eu reclamo, murmuro, fico declarando, ai meu Deus, minha situação. Isso me acrescenta. Eu fico declarando que a Bíblia diz, profetizo, vou morrer de velho, de bastante idade, vou produzir, vou frutificar, vou enriquecer mais ainda. Enriquecer é ganhar vidas, é produzir vidas por reino de Deus. Amém? Amém. Vamos produzir vidas por reino de Deus? Amém. Vamos declarar a palavra, então, de maneira ousada, que nós nos rendemos e entramos nesse descanso. A presença de Deus é o descanso. A certeza da palavra é o descanso. Eu repeti isso e vou repetir de novo. Não importa o teu momento, não importa o teu estado. O que importa é a tua posição. Fique em pé, eu quero orar com você. Feche teus olhos e repita comigo, diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu creio. Eu creio. Que o teu Espírito. Que o teu Espírito habita em mim. Habita em mim. E eu creio. Eu de creio. todo o coração. De todo o coração. Que eu sou filho. Que eu sou filho. Amado do Senhor. E eu creio que a obra consumada de Jesus lá na cruz foi completa. Foi completo. E o seu perdão é completo. O seu perdão é completo. A sua graça é completa. A sua graça é completa. O seu favor é completo. O seu favor é completo. Por isso eu me rendo. Por isso eu me rendo ao Senhor. Ao Senhor. E declaro. Que Ele é. O meu Senhor. O meu Senhor. Eu recebi. Eu recebi
Jesus Cristo, Jesus Cristo como Senhor da minha como vida. Senhor da minha E vida. Ele nunca saiu daqui, E Ele nunca saiu. nem vai sair. E nem vai sair. Uma vez filho, Uma vez filho, sou filho para sou sempre. filho para sempre. Sou amado para Sou sempre. amado para sempre. Sou perdoado Sou para perdoado sempre. para sempre. Sou herdeiro. Sou herdeiro. Co-herdeiro. Co-herdeiro. Em Cristo Jesus. Em Cristo De Jesus. todas as bênçãos. Todas as De bênçãos. todas as graças. Todas as graças. Eu sou justificado. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Sou nova criatura. Sou nova criatura. Fui Fui criado para boas obras. para as boas Por isso, obras. eis-me aqui, Por isso, eis-me aqui, Senhor, para Senhor. ajudar, Para ajudar outras pessoas, outras pessoas a andar nesse caminho. a andar nesse Porque caminho. é tão bom Porque é tão andar bom contigo. andar contigo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê um aplauso de gratidão a Ele. Dê um aplauso